Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e queria deixar uma palavra aqui, para a meditação dos irmãos. Sabemos que estamos vivendo em um momento difícil, numa pandemia que o mundo está virando e sabemos que não está sendo fácil para ninguém. E eu queria ler uma palavra que tem a ver com a tempestade que estamos passando, pelos momentos difíceis, pelas angústias, pelas afrontas, por tudo que estamos passando neste momento. Eu gostaria de ler uma palavra que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 35, que diz assim, e aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, ó vento. Se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímido ainda, não tendes fé? E sentiram um grande temor e dizia uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra tem falado muito forte em meu coração nessa tarde de domingo. Eu comecei a meditar nessa palavra. Jesus Cristo é o servo de Deus e o Senhor sobre qualquer situação que estamos vivendo. Se cremos nele, seguimos suas ordens, não precisamos ter medo. Jesus havia ensinado a palavra a seus discípulos e agora lhe dá uma prova prática para ver o quanto aprenderam. Jesus estava provando os seus discípulos. Afinal, ouvir a palavra de Deus deve produzir fé. Em Romanos 10:17 nos diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a fé sempre deve ser testada. Não basta aprender uma lição ou ser capaz de repetir um ensinamento. Devemos também ser capazes de praticar essa lição pela fé. E esses é uns do motivo pelos quais Deus permite situações difíceis em nossas vidas. Jesus sabia que uma tempestade se aproximava. Com certeza, pois fazia parte da programação de aula daquele dia. Não bastava Jesus só ensinar. Jesus tinha que provar. Você vai numa autoescola para tirar carta. Você tem a aula teórica. Eles vão te explicar, vão te ensinar. Mas você vai ter que pegar, você vai ter que passar pelo trânsito, você vai ter que dirigir em meio ao trânsito para você perder o medo, para você pegar aquela prática. E assim Jesus fez com seus discípulos.
Com certeza, pois fazia parte da programação de aula daqueles dias. Essa experiência ajudaria os discípulos a entender uma lição que nem sabia que precisava aprender. É possível confiar em Jesus durante as tempestades da vida. Muita gente acredita que as tempestades só aparecem quando desobedecemos a Deus, mas nem sempre é o caso. Exemplo de Jonas. Viu-se em meio a uma tempestade por causa de sua desobediência, mas os discípulos passaram pela tempestade por causa de sua obediência ao Senhor. Nestes textos, Jesus deixou uma promessa para os discípulos. E qual foi essa promessa que Jesus tem passado aos seus discípulos? Passamos para o outro lado. Essa era a promessa que Jesus deixou aos seus discípulos, que passamos ao outro lado. Sempre que o Senhor ordena que se faça algo, Ele também capacita a obedecer. E nada impede que se cumpra os seus planos. Não prometeu uma viagem fácil. Jesus não disse para os discípulos que ia ter uma viagem fácil, mas sim que chegaria ao outro lado. Ele prometeu que chegava do outro lado. Às vezes nós estamos com medo por causa de uma gripinha ou de um vírus, mas Jesus está conosco. Ele disse para nós que no mundo nós teríamos aflição, mas que para nós ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Em segundo lugar, Jesus estava com eles em pessoa. Jesus estava com eles. Por que ele estava com medo? Já havia visto seu poder, sua demonstração de vários milagres, de várias curas, mas mesmo assim os discípulos estavam com medo, de modo que deveriam confiar plenamente que Jesus seria capaz de lidar com aquela situação. Por algum motivo, os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus era de fato o Senhor de todas as situações. Às vezes nós se pega perguntando se nós vamos passar essa tempestade. Jesus está no controle de tudo, meu querido. Entregue seu caminho ao Senhor e confie nele. Descansa o teu coração. Não te preocupe não. Deus não perdeu o controle de nada. Podia ver que mesmo em meio à tormenta, Jesus absolutamente estava tranquilo. Este fato por si mesmo deveria tê-los encorajado. Jesus fazia a vontade do Pai e sabia que Deus estava cuidando dele ali. Por isso que ele dormiu tranquilo. Por isso que ele aproveitou para dormir. Porque ele sabia que estava na mão de Deus e nada poderia te atingir. Jonas dormiu durante a tempestade por causa de uma falsa sensação de segurança, apesar de estar fugindo das mãos de Deus. Ele achou que estava fugindo da mão de Deus. Jesus dormiu na tempestade, porque sentia-se verdadeiramente seguro na vontade de Deus. E em Salmo capítulo 4, versículo 8, diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor
só tu me faz repousar seguro. Aleluia. Quantas vezes durante as tribulações da vida não vemos imitando os discípulos, incrédulos, e gritando: Senhor, não te importa que perecemos? O Senhor vai nos deixar morrer? Eu quero te dizer nessa tarde, é claro que Ele importa com você. É claro que Jesus Cristo está se importando com você, está vendo o seu sofrimento. Para que você está aflito? Jesus levantou-se e repreendeu a tempestade, e imediatamente houve grande calmaria. Está levantando para acalmar a tempestade da sua vida. Crê nele, clama por ele. Mas o Senhor não se ateve a acalmar os elementos naturais. Não. Pois o maior perigo não era o vento. O maior perigo não era as ondas. De forma alguma. O maior perigo era a incredulidade do coração dos discípulos. Os maiores problemas humanos encontram-se dentro de cada um de nós, não das circunstâncias ao redor. Isso explica por que Jesus o repreendeu e chamou o homem de pouca fé. Hebreus, no capítulo 3 e versículo 12, vai nos dizer assim, ó: vedes, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Não se preocupa com que a nação, com que nós estamos passando, não. Deus está no controle de tudo. Ei, você evangélico, não tenha medo, não. Você não confia no Deus que você serve? Deus está no controle. Por que você está com medo? Por que você está aflito? Ei, Deus é o seu socorro, bem presente na hora da angústia, aleluia. Muitas das vezes, dói no coração de ver muitos irmãos com medo, de ver muitos irmãos apavorados. Confia no Deus que você serve. Confia no Deus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para que você tivesse vida. Não se apavore. E eu quero fazer essa oração com vocês nessa tarde. Uma oração e que Deus possa falar em cada coração melhor.
Senhor, eu sei que Tu me sondas, aleluia. Pai, não conheço os Teus passos, mas Tu conheces meu caminho. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Ó Senhor, olha para nós, Senhor, pois nós precisamos do Teu olhar. Jesus misericordioso, tende compaixão de nós e do mundo inteiro. Aleluia. Cuida, ó Pai da nação. Senhor, encoraja como o Senhor encorajou Davi para enfrentar Golias. Encoraja, ó Pai, como o Senhor deu força para Sansão contra os filisteus. Encoraja como o Senhor encorajou Josué para restaurar Jerusalém. Oh, Deus poderoso, nós cremos em Ti, ó Pai. Abençoa a nação brasileira. Abençoa a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja do Jardim Brasil, Tua igreja de Lucélia. Abençoa a sede, todas as congregações, ó Pai. Senhor, dê força para os pastores lutar contra essa praga que vem vindo. Encoraja os Teus filhos. Oh, Jesus querido, eu Te agradeço por essa tarde que o Senhor tem nos concedido. Eu Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela vida da minha família. Oh, Deus poderoso, aleluia. Nos dê força. Dê força para a Tua igreja. É o que Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo.